Se você está se preparando para a Anbima agora em 2026 e quer entender na prática como a prova mudou, você está no lugar certo. Meu nome é Vitório Santi e sou CEO aqui da Academia Rafael Toro. Nos próximos minutos, vamos resolver juntos com vocês questões do novo modelo da Anbima, te mostrando a lógica e as pegadinhas que você vai encontrar no dia do exame. Esse é um material gratuito, de altíssima qualidade, que preparamos para te ajudar nisso. Então, pega teu bloco de notas e vamos começar agora. Questão 10.11.43. Em relação à CVM, Comissão de Valores Imobiliários, podemos afirmar que... Então deu 1, 2, 3, 4 e 5. E quando tem esses números que a gente tem que fazer, ler a pergunta, né? O que estamos perguntando aqui, ó, está correto o que se afirma em. Então o que é correto? O que é essa tal de CVM? Olha o nomezinho. Comissão, ou seja, é um grupo de pessoas para falar sobre o quê? Os valores mobiliários. É isso, é isso. E esse cara aqui é um órgão supervisor, porque a gente tem lá o Conselho Monetário Nacional, que ele é um órgão que ele é um órgão que cria as coisas, ele é um órgão normativo, das normas, né? E embaixo dele, né, ele tem o quê? Ele tem aqui dois carinhas, né? O Banco Central e a CVM, né? Então, esses dois carinhas que tem. O Banco Central, ele cuida do quê? Das instituições financeiras e também ele executa políticas monetárias, coisas desse tipo aqui, né? Ele vai lá dar uma olhadinha nas instituições, autoriza esse funcionamento, né? Então o Banco Central é o banco dos bancos, né? E ele é o banco que coordena tudo, executa tudo aqui, né? Dentro do Brasil, né? Ok. E agora a CVM, ela vai fazer o quê? Ela vai ser uma comissão para valores mobiliários. Então ela vai fiscalizar as operações do mercado de bolsa de valores, ela vai fiscalizar as operações das corretoras, das distribuidoras, ela vai estimular para que as pessoas façam poupança em ativos de valores mobiliários, como debêntures, como CRI, como CRA, como ações, tudo isso que a CVM vai fazer da mesma forma que a SUSEP ela faz para a Previdência, como a Previc faz lá para previdências fechadas. Tudo isso são esses carinhas aqui. Ah, entendi agora, entendi. Então vamos ver as alternativas que nós temos aqui? Vamos lá. É um órgão supervisor voltado para o fortalecimento e desenvolvimento do mercado de títulos e valores mobiliários, como por exemplo, ações, debêntures, bônus de subscrição, derivativos, venda de mercadorias, fundos de investimentos. Verdade, tudo isso aqui é o que ela faz, é um órgão supervisor deste mercado aqui. Bacana. 2. Fiscaliza o funcionamento das corretoras, das CTVMs e das distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Não! Quem faz isso é quem? Quem faz esse cara inteiro é o tal do Banco Central, porque isso aqui são o quê? Instituições financeiras. Meu Deus, mas eu achei que era a CVM. Por quê? Porque a CVM ela fiscaliza o que dessas empresas? Os valores mobiliários, os valores, as operações e não a instituição como um todo. Ah, entendi. Então a 2 está falsa. 3. Disciplina o crédito em todas as suas modalidades. Não, disciplinar é mandar. E quem manda é um órgão que normativo. É o Conselho Monetário Nacional. Esse que está errado. 4. Regula o mercado de negociação de renda fixa e renda variável. Não, ele não regula esse mercado de renda fixa e renda variável, né? O que ele faz? Ele cria, ele supervisiona tudo isso, mas ele não regula o mercado de renda fixa e renda variável. Ah, não? Não faz isso aqui não, né? E 4, 5, na verdade, né? Estimula a formação de poupança em valores imobiliários. Falou valor imobiliário? Ah, então é verdade, isso aqui é verdade. Então, a nossa resposta correta não vai ter nem a 2, nem a 3, nem a 4, né? Onde tiver esses carinhas, a gente vai eliminar. Ó, 3, errado. Ó, na outra C, 2 e 3, errado. E na nossa letra D, tá 3 e 4, errado. E sobrou, de fato, a nossa letra B, né? Que é a 1 e 5. Então, resposta correta, nossa letra B, B de Brasil. 2011-02. Respectivamente, os planos de previdência fechada e de previdência aberta são regulamentados através de quem? Então, é o seguinte, são dois tipos de plano. Né? Previdência, ó, fechado e a outra tal de aberta. E aí, diante disso, nós temos toda aquela nossa estrutura do Sistema Financeiro Nacional, né? Nós temos o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Beleza, quando a gente fala de previdência, né, a gente está falando tanto do Conselho Nacional de Seguros Privados quanto do Conselho Nacional de Previdência Complementar. O dinheiro, que é o monetário, grana, a gente vai trabalhar aqui com dois caras, Banco Central e com CVM. Beleza? Maravilha, né? Não é esse cara que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do Conselho Nacional de Seguros Privados e do Conselho Nacional de Previdência Complementar.
Quem que fica embaixo desse cara aqui? Aquele que é aberto para todo mundo. Quem que é aberto para todo mundo? Se uma pessoa ficar doente, onde é que ela vai? Ela vai no SUS, né? Ó, SUS. Então aqui, ó, SUSEP. Meu Deus do céu, é isso? Assim tu decora. Então, o que que faz a SUSEP? A SUSEP é quem executa, né? É o órgão supervisor, é quem vai executar, né? E toda a parte que tiver embaixo dela vai ser quem? As entidades abertas de previdência complementar, as seguradoras, as resseguradoras, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui fica embaixo da SUSEP. Então, a SUSEP é essa entidade aberta. E embaixo do Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós temos um cara chamado de Previc, né? E eu gosto de usar esse Czinho aqui de quê? Ó, o C de Closed. Por que Closed? Porque Closed significa fechado. Fechado. E quem que fica embaixo da Previc? É o P. O P de fundo de pensão. Então, o fundo de pensão é entidade fechada de previdência complementar, também chamado de fundo de pensão. Então, se é fechado, é closed. Então, vem cá a Previc. Então, o primeiro carinha é a Previc e o segundo é a tal da SUSEP. Então, é Previc em ambos os casos? Onde ambos não é. E aí a gente tem que ver Previc, SUSEP, SUSEP, Previc. Primeiro é Previc e depois nós temos a SUSEP. Resposta correta para nós, nossa letra B, B de Brasil. Os principais operadores no mercado de crédito do Sistema Financeiro Nacional são quem? Então, o que acontece no nosso Sistema Financeiro Nacional como um todo, né? Nós temos os conselhos, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Beleza? Beleza, né? Esses caras aqui são conselhos, são quem criam as normas, né? A parte normativa. Depois nós temos quem? Quem executa. Quem que executa? A outra linha. Aqui no nosso caso nós temos Banco Central, nós temos CVM, nós temos a SUSEP, que é aberta a todo mundo, e nós temos aqui a tal da Previc, né? Então esses aqui são órgãos executores do governo. E aqui nessa outra linha que entra os operadores. E quem são os operadores do Banco Central? Os bancos. Aqui não vou chamar nem de bancos, vamos chamar de instituições financeiras aqui, ó. Instituições financeiras. Da CVM a gente vai ter a B3, as empresas de sociedades anônimas e tudo mais. Da SUSEP aqui nós vamos ter as entidades abertas de previdência complementar. Estou colocando só os principais aqui. E aqui vai a entidade fechada de previdência complementar. Então, quando ele fala de operadores, a gente está falando da última linha. Da última linha. Então, se não tem outra coisa que não é da última linha, a gente já está errado. Só que ele perguntou o quê? Sobre crédito. E quem é que dá crédito em si? Quem dá crédito, né, principal aqui é quem são os bancos. São os bancos. Vamos fazer de roxo para dizer que eles são operadores aqui. São os bancos que fazem isso, né? Então, diante dessas duas informações, a gente já consegue chegar na resposta. Vamos ver, né? Letra A, bancos comerciais, bancos de investimentos e o Banco Central. O Banco Central não é um operador, né? O Banco Central ele é um executor. Então, o Banco Central está eliminado, né? Letra B, bancos comerciais, bancos de investimento e as financeiras, né? As financeiras que entram aqui, meu Deus do céu, nem sei o que é essas financeiras. Aquelas empresas lá, né? Que emprestam dinheiro, né? Pros velhinhos e tudo mais, né? Já viu, né? Nossa senhora, vou te pagar um dinheirinho e tudo mais. Então aqui são as financeiras. Acaba sendo isso aqui tudo verdade, né? Ah, Mator, eu não saberia se as financeiras estavam ou não estavam. Então você continua lendo, né? Bancos de investimentos, corretoras não entra, né? Corretoras, né? E nem a B3. A B3 é uma clearing house, né? Então aqui a gente já eliminaria. E D, corretoras não é banco, né? Então já elimina toda essa outra parte. Então você perceba que você não precisava saber que uma financeira faz parte da parte de crédito, né? Um operador de crédito dentro do mercado, sabendo que eram os bancos e que os operadores não são a linha vermelha, e a linha vermelha são os executores, você conseguia chegar nessa resposta. O banco comercial é quem faz aquela captação à vista, né? Conta corrente e tudo mais que você encontra nas ruas. O banco de investimentos, ele trabalha muito, né? Com a parte de emissão, de ajudar uma empresa a abrir capital na bolsa, né? Fazer a gestão, né? A administração dos fundos de investimentos, né? Então isso é um banco de investimentos. E as financeiras dão principalmente esses créditos aí, né? Para velhinhos e tudo mais, né? Então ali são as financeiras, né? Então aqui a resposta correta para nós é a nossa letra B, B de Brasil. Questão 10, 12 e 18. São atribuições das corretoras de títulos e valores imobiliários, a CTVM. Então 1, 2 e 3, quando tem 1, 2 e 3 que a gente faz, a gente lê a pergunta. Está correto o que se afirma aí. O que são as corretoras de títulos e valores imobiliários, né? Que hoje no Brasil nós também temos as DTVMs, elas são as mesmas coisas, distribuidores de títulos e valores imobiliários. Qual que é o jogo disso? É o seguinte, essas são empresas
que estão lucrando dinheiro, né? Por quê? Porque ela que nem banco, mas ela não é banco. Não é banco? Não é banco. Ela tem uma função no mercado financeiro. E que função é? Que função é essa? É intermediar operações. Intermediar exatamente há muito tempo atrás, né? O que acontecia? Nós tínhamos, né, algumas clearing houses, ou seja, casas de negociação, né, essas casas aqui, e eu chamo elas de grande cartório, né? Por quê? Porque cartório cobra emolumentos, né? E essas clearing houses também cobram emolumentos, elas realizam essas operações. E nós tínhamos um lugar lá em São Paulo, chamado de Bovespa. Bovespa é exatamente a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, essa Bovespa aqui. E aqui negociava o quê? Ações, somente ações de empresas no Brasil. Nós tínhamos um outro lugarzinho chamado lá no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, que era a BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então aqui não eram ações, aqui eram mercadorias, ouro, ferro, boi gordo, café arábico, né? E contratos que vou fazer no futuro. Quanto no futuro? Eu quero comprar tua soja daqui a um ano. Então é um contrato lá no futuro. Então tu negociava onde? No Rio de Janeiro. Portuário, né? Então, vamos pegar mercadorias, né? Mas então não eram ações. Ah, legal, entendi. São dois lugares. Quer negociar mercadorias? Aqui no Rio de Janeiro. Quer negociar ações? Lá no estado de São Paulo. Nós tínhamos um outro cara chamado que CETIP. Aí ele atuou em São Paulo aqui, mas era a função dele aqui do CETIP, qual que era? Não era nenhum outro, era atuar com rendas fixas, né? O que é renda fixa, né? Com CDBs, todos esses títulos aí, mas também títulos municipais e títulos estaduais, que hoje no Brasil não é mais emitido. Não. Mas não tem um outro que negocia título público federal? Sim, esse título público federal são negociados no SELIC, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse é o cara, esse é o SELIC. E com os títulos públicos federais são negociados aqui. Antigamente, os municipais e os estaduais eram no CETIP, esse cara. Só que o que acontecia? Para você poder acessar essa salinha aqui, ó, você poder entrar e comprar ações, você, pessoa física, não podia entrar lá. Eu não podia, não. E pessoa jurídica também não. Então, quem que entrava? As corretoras. As CTVMs entravam aqui. Então, se você queria comprar uma ação, você tinha que abrir uma conta nessa instituição financeira chamada CTVM, nessa instituição. Ela entrava por você, comprava ações, vendia ações por você e te entregava. Ah, era isso? Exatamente. E quem fazia no roxinho? No roxinho, quem fazia isso aqui eram as DTVMs. Mesma ideia. CETIP, instituições financeiras como um todo. Ah, é verdade. Só que lá em 2007, né, esses dois carinhas daqui, ó, se fundiram, se fundiram e eles se transformaram no quê? Não foi mais nem Bovespa nem BMF. Eles se chamaram de, esses caras chamaram, olha que maravilha o nome, que criatividade. Chamaram de BMF Bovespa. É a BMF Bovespa. E essa empresa agora, ela tem capital na bolsa. Capital na bolsa, a BMF Bovespa, exatamente. Só que eu não lembro mais dela. Eu fui olhar outro dia, não estava mais na bolsa. Por quê? Porque em 2016 para 2017, essas duas empresas, elas se fundiram com a CETIP, né? E o Brasil criou um grande monopólio. E aí, esse cara aqui fez o quê? Não existe mais BMF, nem Bovespa e nem a CETIP. Agora nós chamamos de B3. B3, Brasil, Bolsa e Balcão, porque são 3 empresas. Então, o que acontece hoje? Tanto as corretoras como as DTVMs, o que elas fazem de fato? Elas fazem as mesmas coisas, tá? Só que elas fazem intermediação de operações. Então, eles entram na bolsa para comprar ações e vender ações, eles entram lá para comprar e vender mercadorias e contratos futuros com derivativos. É isso que esses caras fazem. Eles podem trabalhar com câmbio. Ah, é isso? Exatamente. Mas eles não podem fazer o quê? Dar crédito. Crédito não pode? Não, porque quem dá crédito é um banco comercial, banco de investimentos, que pode se transformar num banco múltiplo. Então, esses caras não dão crédito aqui. Eles intermediam operações. Para você lembrar desse cara, é só você lembrar o que faz um corretor de imóveis. Ele intermedia uma operação que você quer comprar e outro cara quer vender. Ele vai lá, faz a operação para você. Beleza, ele intermediou. Então, vamos ver o que estão perguntando aqui, o que eles podem fazer. Proteger os investidores de valores imobiliários. Não. Proteção é uma função da CVM.
Essa é a Comissão de Valores Imobiliários. Esse cara faz. 2. Realizar as operações de compra e venda de ações na B3. Verdade. Ele pode fazer isso sim. Pode, porque ele vai intermediar a compra e venda. Desde lá de trás, lá quando foi criada a Bovespa, né? E 3. Controlar o fluxo de capital estrangeiro. Não, esse controle quem faz são os órgãos do governo, né? E não é uma função, né, de uma corretora fazer isso. Controlar fluxo, coordenar políticas, executar políticas, proteção. Não são. Eles são empresas que a função de quanto mais operações fizerem, mais dinheiro elas ganham. É isso que eles fazem. Eles fazem a intermediação, a comercialização de produtos e investimentos. Então é a 1 apenas? Não, não é a 1 apenas. É a 2 apenas? Exatamente, né? Não é a 2 e a 3, porque a 3 está falsa. E aqui também está errado. Então a resposta vai para nós, a nossa letra B, B de Brasil. As corretoras de títulos e valores imobiliários estão autorizadas a fazer o quê? Então, o que faz uma corretora, né? Corretora de títulos e valores imobiliários, e tem o seu irmãozinho hoje em dia. O irmãozinho dela é a DTVM, né? DTVM, é a distribuidora. Então, o que acontece? As corretoras eram aquelas que entravam na bolsa de valores para comprar ações, tá? E as distribuidoras distribuíam tantos produtos, mas também faziam aquela parte muito de parte que a gente fala assim de derivativos e tudo mais. O que aconteceu há um tempo atrás, lá nos anos 2000, esses carinhas aqui, ó, não que eles mudaram a sua função, mas como quem aonde eles acessavam modificou, eles fazem praticamente a mesma coisa. As corretoras, elas acessavam quem? A Bovespa, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. E as distribuidoras, elas acessavam um outro cara, chamado que aqui a gente chamava que é a Bolsa de Mercadorias e Futuro. E esses dois caras se fundiram. E aí esses caras vieram a BMF Bovespa. Eles viraram um só. Então não faz mais diferença se tu é DTVM ou CTVM praticamente, porque eles acessam o mesmo lugar, que era um clearing house. Toro, mas eu não lembro desses nomezinhos. É porque você deve se conhecer este outro nomezinho. Qual? B3. Olha só, B3 não são 3? Aqui não tem uma? Não tem 2 empresas? Sim. Qual que foi a outra empresa que foi ligada a eles? Foi a CETIP, que aí era muito para a parte de renda fixa, né? E aí se juntaram esses 3 caras. Então esses 3 caras hoje, né, que eram 3 empresas diferentes, todos eles agora são a B3. Então, o que faz essas instituições, as corretoras e as distribuidoras, eles acessam a B3, negociam, distribuem títulos, eles fazem compra e venda de ações, eles fazem praticamente, administram fundos, eles fazem praticamente isso aí, né? Então, essa é a nossa historinha que nós temos aqui. Então, vamos ver o que vai estar nos dando as nossas alternativas, ó. Letra A, realizarem as operações de arrendamento mercantil. Não, quem faz arrendamento mercantil é uma empresa de leasing, né? Então, não é esse cara aqui, né? B, realizar operações de capital de giro. Quem faz capital de giro é quem dá crédito. E quem dá crédito é banco, né? Então, principalmente quem dá capital de giro para as empresas são os bancos de investimentos, né? Então, isso aqui, ó, os BI, Banco de Investimentos. Captar através de depósito à vista. Quem capta através de depósito à vista são os bancos comerciais, por exemplo, né? Depósito à vista é aquele dinheirinho que tu vai lá ali, nossa, deixa eu ir aí na caixa eletrônica e tu deposita um dinheiro. Não é isso? Depósito à vista. Tem agência, tem tudo. Então, a Caixa Econômica Federal faz isso. Os bancos, quando você vê a agência na rua, fazem isso, né? Os bancos de investimentos não captam através de depósito à vista. Os bancos de investimentos, eles captam através de depósito a prazo. O que é um depósito a prazo? Um CDB, por exemplo. O CDB é depósito a prazo. Então, ele capta através, porque todo banco pode captar através de CDB. Então, isso aqui, ó, não, isso aqui tá fora. Vou botar aqui banco comercial e não banco central, né? E a letra D, atuar no mercado de câmbio. Isso pode, né? As instituições financeiras, né? Corretores, distribuidoras, bancos de investimentos, todos podem atuar com o mercado de câmbio, desde que peçam a autorização ao Banco Central. O Banco Central dando autorização, eles podem atuar com esse mercado de câmbio. Então, mas todos têm nas suas funções poder fazer isso. Então, a resposta correta para nós, nossa letra D de Dinamarca. Questão 10, 12 e 26. O Selic, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, do Bacen, é o depositário central dos títulos públicos federais, processando a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e a custódia desses ativos. O objetivo desse sistema de liquidação e custódia é, então, para que serve esse cara aqui, ó? O sistema especial de liquidar as operações e guardar, ou seja, custodiar as operações.
Por isso que o nome dele é Selic. E o que ele faz? Ele faz tudo isso para quê? Para títulos públicos federais. E por isso que o nome da nossa taxa, a nossa taxa qualquer, a taxa Selic. Porque é a taxa que foi negociada dos títulos públicos federais dentro do Selic. Então, esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto? Exato. E qual que é a função de uma clearing house, né, como o Selic, como a B3? Qual que é? É ele validar o quê? Validar tudo que está ocorrendo, né, ou seja, as condições dos títulos de quê? Toda essa função dos títulos, né, para a relação de compra e venda. Tudo. É isso que ele vai fazer. Ele vai dizer, tá tudo certinho aqui na compra, o comprador é o comprador, o vendedor é o vendedor, tá ali, tá certinho, beleza. Então, ele vai mitigar também, né, o quê? O risco, mitigar é reduzir, né, mitigar, o quê? Mitigar o risco de liquidação. O risco da operação não ser liquidada corretamente. Ele vai também mitigar, ele vai reduzir isso, porque esse é um grande cartório. Ele é um grande cartório, porque a função dele, é liquidação e custodiar, guardar. Então, como ele guarda os ativos, ele diz, guardei. Aquela pessoa é o vendedor mesmo, de fato, tá certinho. Esse cara aqui é o comprador, tá aqui no meu sistema, aqui negociando, porque ele vai negociar aqui dentro e eu vou dar veracidade nessa operação. Tá tudo certinho, maravilha. Então, isso que faz as clearing house. Elas mitigam o risco de liquidação e eles também validam a veracidade, dão a validade na compra e na venda desses títulos. Que toda vez que alguém compra, alguém, na verdade, está vendendo. Então, letra A. Mitigar o risco de volatilidade dos títulos públicos. Não. Volatilidade. Mitigar quer dizer reduzir. Ele não vai reduzir a oscilação dos títulos públicos, porque a oscilação é uma questão de mercado. Mercado não tem nada a ver com ele. Então, é a mesma coisa com o cartório. O cartório não vai diminuir a oscilação dos preços dos imóveis. Ele vai garantir que o comprador é o comprador e o vendedor é o vendedor que tem a sua devida matrícula. Na verdade, é verdade. Então, não é o risco de volatilidade. Né? B. Mitigar o risco de inadimplência dos títulos públicos. Não. Inadimplência é alguém dar calote, né? Ele não vai dizer isso, que olha, eu fiz a operação. Se alguém não pagar, problema dessa pessoa. O governo não pagou, risco do governo. Então, eu não tenho nada a ver com essa parada, não. É isso? Exatamente. Da mesma forma como se você compra um imóvel, compra um imóvel e financia, você faz tudo no cartório. O cartório não está dizendo que você não vai pagar ou que você vai pagar. Não tá fazendo isso aqui. Isso é o risco de inadimplência. Entendi. Letra C. Validar a veracidade dos títulos privados e das condições de compra. Privados, lá em cima está dizendo que é público. É público. Então não tem nada de privado. E letra D. Validar a veracidade dos títulos públicos e das condições de compra. Verdade. Então a resposta foi para nós, a nossa letra D de Dinamarca. Duas contrapartes negociam uma transação envolvendo liquidação física e financeira simultaneamente. Essas duas contrapartes irão honrar os termos do acordo da negociação. No momento de conclusão do negócio, elas incorrem no risco de quê? Incorrer não quer dizer que está errado, tá? Incorrer quer dizer que vai acontecer, pode acontecer algo, né? De liquidação, de crédito de mercado ou de liquidez, né? Então, olha só o que está falando aqui. Que aqui tem o nosso A e aqui tem o nosso B, né? Eles vão fazer operações ao mesmo tempo. Esse aqui vai mandar um dinheiro, e aí quando fizer isso aqui, esse aqui manda o ativo, um quadradinho, ao mesmo tempo, né? Puf! Eles vão acontecer. O que pode acontecer nessa operação é o seguinte, no meio dessa operação, isso aqui não acontecer. Pois é, pode não acontecer e tudo mais. Quando isso não acontece, né, dessa forma aqui, a gente diz que isso aqui não liquidou. Porque não liquidou, não aconteceu, não tá acontecendo essa parada. Então a gente chama assim, não aconteceu, não liquidou essa operação. Então por isso a gente chama isso aqui de risco de liquidação. É isso que a gente chama esse cara aqui. O risco de crédito é quando quem tem que pagar, ele não paga.
é o risco de calote. Ele não paga. Então isso não é o que está acontecendo. Porque ele diz o seguinte, ó, simultaneamente física e financeira. C, de mercado, mercado é oscilação dos preços. É uma oscilação, então isso aqui não é de mercado. De liquidez é a dificuldade de você vender um ativo. Um imóvel, você tem dificuldade de vender. Ou você demora muito tempo ou dá um grande desconto. Também não é de liquidez esse cara. Os casos clássicos que você pode ver, riscos de liquidação, por exemplo, que a operação não aconteceu, que daí junta tudo que a gente chama de risco de contraparte, porque um lado é uma parte, a outra é a contraparte, né? Então, se eu sou A, eu sou a parte interessada, o outro é a contraparte. Nos dois casos, os dois são contrapartes, um com o outro, né? Você comprou ali um celular, você pagou, quando recebeu em casa, você abriu, não tinha um celular, tinha um tijolo. Liquidou corretamente? Não, né? Eita laiá, né? Então, esse é um problema que acontece. Aqui não, aqui tá falando que os dois vão fazer ao mesmo tempo, mas pode dar algum erro e isso pode faltar a liquidação não ocorrer. Então, ó, as duas contrapartes vão honrar os termos do acordo, mas algum problema aconteceu que não teve a liquidação da operação. Então, a resposta correta para nós é a nossa letra A de aprovado. Pela definição da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários ficam vedadas de recomendar produtos ao cliente quando? 1, 2 e 3. E quando dão 1, 2 e 3, a gente lê primeiro a pergunta para a gente não errar nada, né? E o que estamos perguntando aqui está correto o que se afirma em. Então está falando, olha só, eu sou um profissional do mercado financeiro e eu vou comercializar, eu vou indicar isso para um cliente. Ah, é? Exatamente. Vou mandar para um cliente. Beleza. O que eu sou vedado a recomendar? Qual que é o ponto? E aqui vem o grande detalhe, que é o API. O que é o API? O API, na verdade, ele é um escudo. Ele é um escudo do cliente. Ou seja, é para proteger quem? O cliente. Então, de quê? De você ficar ofertando coisas que não faz sentido para ele. É para isso que é o API. Então, não é que o cliente não pode investir nos produtos. Se ele quiser, ele pode. Mas ele está protegido dos profissionais de ficar ofertando produto que não faz parte ao perfil dele. Essa é a grande ideia do API. E aí, por isso, tem coisas que o profissional, ele é o quê? Vedado. E o que quer dizer vedado? Ele é proibido. Então, vamos ver o que ele é proibido. Ó, o perfil do cliente não seja adequado ao produto de investimento. Isso é verdade, ele é vedado. Por exemplo, o cliente ele é conservador. Pode o profissional ofertar um produto arrojado? Não. Mas o cliente pode comprar um produto arrojado? Pode. Porque parte do cliente, o que não pode é partir do profissional, de ficar incentivando. Então, quando o produto não for adequado ao perfil, ele é vedado. O profissional de ofertar, ou seja, de recomendar. Então, essa primeira ela é verdadeira. 2. Não sejam obtidas informações que permitam a identificação do perfil do cliente. Verdade. Se o API é o escudo do cliente para ver se ele é conservador, moderado ou arrojado, e a gente não consegue ter informações de saber se ele é conservador, moderado ou arrojado, os profissionais não podem ofertar produtos para este cliente. Então isso aqui também é verdade. E 3, as informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizadas. Mesma coisa. Se o perfil não está atualizado, e a gente tem que atualizar ele a cada 2 anos, até 2 anos, pode ser menos, pode ser atualizado. Se não está atualizado, os profissionais não podem ofertar produtos ao cliente. Isso não quer dizer que o cliente não possa comprar produtos. Ele não pode ofertar. Esse é o grande detalhe. Então está falando que o profissional não pode fazer. Então ele não pode, se o perfil não está atualizado, não pode se não tem o perfil do cliente, não tem as informações, e também não pode quando o produto ele está com muito mais risco do que o perfil do cliente suporta. Conservador só pode receber ofertas de produtos conservadores. Moderado pode de conservador e moderado. Arrojado pode de todos os tipos. Então é assim que funciona. Então todas estão verdadeiras, não tem nenhum que seja apenas. A resposta correta para nós é a nossa letra B, B de Brasil. Segundo o Código ANBIMA de distribuição de produtos de investimentos, não é um fator a ser considerado na definição de perfil de investidor. Por quê? Então que eles pediram aqui uma coisa muito importante, o não, né? O não, porque o não eu já tenho, agora eu vou em busca do quê? Da humilhação!
Não é isso, né? Mas por que é importante a gente analisar isso? Porque às vezes a gente não percebe o que eles querem, é o contrário da nossa cabeça. Normalmente a nossa cabeça busca o quê? Sempre a coisa que está certa. E aqui a gente está buscando a coisa que está errada, né? Então, olha só, o que faz esse P aqui, ó, distribuição de produtos de investimentos? É para você distribuir, ou seja, vender produtos de investimentos, que são produtos do Banco Central e da CVM, né? Entra aqui, né? Quando você vai comercializar um CDB, você vai comercializar um LCI, um fundo de investimentos, você vai comercializar qualquer coisa baseada na fiscalização do Banco Central da CVM, fica com esses caras aqui. Então esse código vai falar muito sobre isso. E qual que é a principal coisa que a gente fala de investimentos? É o tal do API. E o que é o API? O API são 3 pilares, que é o Cicobi. Né? O que é o Cicobi? Cicobi é aquela cooperativa? Na verdade, não, nesse caso aqui. Cicobi é a situação financeira, conhecimento do nosso amiguinho aqui, tudo saindo da cabeça dele, né? E o objetivo é o fator tempo. Então, com essas 3 coisas, eu crio o perfil do investidor. Então, vamos ver o que não faz parte aqui dentro. Ó. Letra A, período em que será mantido o investimento. Período, né? Período é a parte do tempo, né? Então, isso aqui tá verdadeiro, então a gente não quer, porque a gente quer o não. B, conhecimento. Conhecimento é esse cara aqui, ó. Então, isso aqui é verdadeiro, tem que fazer parte, a gente não quer. C, cenário econômico e conjuntura econômica. Tá fazendo parte aqui? Não tá. Então, é exatamente esse cara aqui que é o errado, né? Que é o que a gente quer. E a letra D, situação econômica. Situação econômica é esse cara aqui. Isso aqui tá certo e a gente não quer. Então, a resposta para nós, nossa letra C, C de coração. A valorização do real frente ao dólar impacta mais em qual índice, né? O que eles estão nos falando aqui? Tem uma mudança no preço do dólar, né? Que é uma moeda estrangeira. Tem qual índice impacta mais? INCC, INPC, IGPM ou IPCA? Meu Deus do céu, né? Tudo muito parecido, né? É verdade, tudo muito parecido. Mas olha só, vamos pensar aqui num Brasilzão E aí a gente tem uma empresa aqui, né? Que o que ela faz é comprar as brusinhas da Shine, né? Compra as brusinhas lá e vende aqui, né? É isso aqui. Então essa empresa aqui que está comprando muita blusinha, muita mercadoria, ela está importando, ela traz muita coisa, né? Ela paga isso aí em dólar. Ela paga em dólar, ó. Paga lá e manda lá para esses carinhas aqui os dólares. Legal. Aí ele está comprando lá maravilhosamente bem e está pagando a seguinte coisa. $1, ó, $1 tá igual a R$2. Tá R$2. Ok. O que é isso? Um sonho. Ok. Quando chega aqui, o que ele faz com essa blusinha que ele comprou lá? Pegou essa blusinha aqui, ó. O que ele vai fazer, né? Que eu não sei desenhar blusinha, deve ser blusinha assim, ó. Olha essa coisa maravilhosa, né? O que ele faz? Ele vende essa blusinha. Por qual preço? Nossa, eu quero dobrar o meu lucro. Quer dobrar? Então eu vou vender essa blusinha aqui por R$4. Por R$4. Então ele paga 2 e vende a 4. Legal. Agora, o que acontece se tem uma valorização do real frente ao dólar? O que quer dizer isso, valorização? Quer dizer que a gente não precisa de tantos reais para comprar um dólar. A gente pode comprar por menos, ó. Vamos dizer que agora não está mais R$2. Agora está R$1. Caiu o preço. Cair o preço quer dizer o quê? Agora com R$2 eu compro $2. Porque foi uma valorização do real. Se fosse uma desvalorização do real, em vez de 2, iria para 4, né? Porque subiu o preço do dólar. Pense no dólar como um produto, como um objeto. O dólar está mais barato, a nossa moeda está comprando mais dólares. Legal. Será que esse nosso amiguinho precisa vender exatamente por R$4? Será que precisa vender por R$4? Ele não precisa vender por R$4. Vamos dizer agora para ele manter os mesmos lucros, que era de 2 para 4, ele tinha um lucro de R$2. Para ele manter o lucro de R$2 dele, o que ele vai fazer? Ele vai vender por R$4? Não. Ele vai vender agora por R$3. Não é verdade? Verdade. Mas olha só, o preço dele caiu 50%. Só que o preço que ele vende não caiu 50%, caiu
25%. Caiu 1/4, R$1 em 4. Aqui caiu R$1 em 2. Uma diferença bem grande. E a pergunta é, em porcentagem teve mais impacto? Teve mais impacto no varejo, que é os 25, ou no atacado? Quando a gente chama de empresas assim, a gente chama de atacado. Quando o atacado depois vende na ponta final, a gente chama isso aqui de varejo. Em qual dos dois teve a variação maior? A variação maior foi no atacado. Foi no atacado, não foi no varejo, porque ele manteve o lucro igual. Interessante isso aqui. Então, toda vez que nós temos uma valorização, uma desvalorização do real, aonde que a gente vê mais impacto? Nos preços do atacado, porque ele consegue, ele vê essa função, tem essa mudança. No varejo não tem tanto, não vai ter mudança. Tem mudança? Tem, tanto para cima quanto para baixo. Tem impacto no varejo? Tem impacto no varejo. Mas não é tanto impacto quanto no atacado. É isso que ocorre. Entendi. E aí a gente tem 2 índices de inflação. Quais são os índices que nós temos de inflação? Agora que você já entendeu aqui, nós temos 2 índices clássicos nossos. Nós temos o IPCA, que ele é do IBGE, né? Que isso é governo. E se é governo, é povão. E se é povão, é varejo. E eu tenho o tal do IGPM. IG-M. Traço M quer dizer o quê? Que daí eu vou fazer da Fundação Getúlio Vargas. Touro, mas tem 4 letras. Não, o índice é Índice Geral de Preços. Esse M é só para dizer o prazo, é mensal. FGV. E FGV é privado. E se é privado, é atacado. Então, o índice que mais sofre impacto é o IGPM. Não é o IPCA, porque o IPCA tem mais impacto no varejo. O que é o INCC? O INCC é custo da construção civil, né? Que é muito utilizado quando a pessoa compra imóvel na planta, né? E INPC acaba sendo utilizado na parte, né? É um índice mais para salários mínimos e também para correções de INSS, né? Então não entra esse cara aqui, né? IGPM e IPCA é o IGPM. O IGPM que é o nosso atacado, né? Porque o IPCA é o varejo. Então a resposta para nós é a nossa letra C, C de coração. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Entender a lógica que está por trás das questões é o primeiro passo para a tua aprovação. Se tu gostou da qualidade desse material gratuito, imagina o que a gente tem dentro da nossa preparação completa. Se você quer ter acesso ao método, ao suporte dos nossos professores e a centenas de questões como essas, eu te convido a conhecer o nosso curso preparatório para o Ambima 2026. O link está aqui na descrição e vai ser um prazer ter você com a gente e te guiar até a aprovação. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no nosso canal para mais conteúdos como esse. Aqui na Academia Rafael Toro, a gente faz o que ninguém mais faz. Te espero lá!